Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia? Bom dia para você que nos acompanha. O Elivaldo hoje começa falando sobre o PSDB. Exatamente, Nádia. A tendência com a falta de coligações proporcionais, ou seja, entre partidos, nas eleições de vereador, por exemplo, isso deve enxugar bastante o quadro partidário no cenário de disputas eleitorais já no próximo ano, nas eleições municipais. Um bom exemplo pode ocorrer aqui em Teresina, na base de apoio ao prefeito Firmino Filho, hoje formada por quase 10 partidos. Essa base poderá ser reduzida a 4 ou 5 no máximo. Um bom exemplo, o PSDB propõe a incorporação do Patriotas, Nádia. O que é que isso significa? Juntar todos os candidatos ou pré-candidatos do PSDB, os tucanos, o Partido Grande, com os do Patriotas, que está em formação ainda, mas que de cara já tem alguns nomes aliados ao Palácio da Cidade, como os vereadores Gustavo de Carvalho, Neto do Angelim, Valdemir Virgínio e Pedro Fernandes. Se esse acordo der certo, o PSDB poderá formar uma legenda muito mais encorpada. Qual é a vantagem? Um grande partido tem tudo para eleger uma grande bancada. E, Nádia, a tendência é a pequena legenda ter pouco espaço na política com essas novas regras, até mesmo na expectativa de composição de equipes de primeiro escalão. Por exemplo, o PSDB, caso seja bem sucedido na eleição majoritária, ou o MDB, por exemplo, que é outro partido forte que deve concorrer à Prefeitura de Teresina, elegendo uma bancada de 5, 6 vereadores. Quem ficar nas primeiras 3 suplências pode ter certeza que vai ocupar mandato lá na Câmara Municipal de Teresina. Já pequenos partidos com 1 ou 2 vereadores, a possibilidade de um suplente assumir é muito remota. Tá certo, Elivaldo. Olha, a gente vai já continuar falando dos partidos, inclusive do PSL aqui no Piauí, aqui em Teresina também, porque ontem teve o anúncio da desfiliação do presidente Bolsonaro, daqui a pouco também esse assunto com o Délio, mas antes, com o Délio lá em Brasília, eu quero falar sobre outro assunto bem importante, que o presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje em Brasília, a partir de hoje, com os líderes do BRICS, que é o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É a programação da 11ª cúpula do BRICS, que vai até quinta-feira, no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. O Délio hoje está bem longe do centro do poder, porque essa área está toda isolada, é uma área considerada de segurança nacional e o Exército, a Aeronáutica estão mobilizados para a proteção desses líderes mundiais, inclusive o presidente da China, que vem ao Brasil também. E o Délio já traz essas informações para a gente. Olá, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos no Piauí. Pois é, Nádia, a 11ª cúpula do BRICS, então, será sediada, vai ser aberta hoje aqui no Brasil, na sede do Itamaraty, como você disse, e esses 5 países que compõem o bloco, né, eles juntos, Nádia, aí representam quase 50% da população mundial e respondem por 23% do PIB mundial, isso principalmente aí por causa da China, que é o país mais populoso do mundo e a segunda economia. E nesta reunião de hoje, que vai ser comandada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, ciceroneado aí pelo presidente brasileiro, aí vão ser discutidos temas importantes aí voltados para a questão das mudanças climáticas, como as pesquisas na área de saúde e também, Nádia, vai se falar muito aí sobre esse movimento, essas manifestações que estão acontecendo em países da América Latina e também em Hong Kong. Mas essas questões aí das manifestações é um tema que não deve ter consenso entre os países do bloco, até porque o olhar do governo brasileiro para as manifestações que acontecem na Bolívia, por exemplo, é diferente do olhar do governo russo, né, que tem aí uma postura de apoio à Bolívia. Mas, em função aí desse evento, Nádia, como você disse, é que o entorno do poder em Brasília, né, o entorno da Praça dos Três Poderes e a esplanada dos ministérios está aí toda aí sob forte segurança, com acesso restrito, né, para pedestres e para carros. E em função aí disso também, Nádia, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro decidiu suspender aqueles eventos paralelos que aconteciam nas cúpulas anteriores. Então, neste ano não vai ter esse tipo de evento e, segundo o presidente Jair Bolsonaro, o motivo para isso é que a cúpula, assim, deve se concentrar em temas mais importantes aí de interesse desses 5 países. Nádia.
Muito bem, Délio. Agora, então, vamos falar de política, porque ontem, Elivaldo, o presidente Bolsonaro, anunciou a desfiliação do PSL, né? A gente vai já saber a repercussão disso aqui no Piauí. Também já era muito esperado isso, o presidente já estava muito desconfortável dentro do partido. Correto, Nádia. E isso já repercute aqui no Piauí, Nádia, até antes mesmo dessa crise estourar em nível nacional, que o Délio vai já descrever para a gente como é que está acontecendo hoje, por exemplo, lá em Brasília. O ex-candidato ao governo do estado pelo PSL, Fábio Sérvio, foi o primeiro a bater em retirada e batendo, inclusive, na orientação do partido aqui no estado do Piauí, com a mudança, principalmente quando o vereador de Teresina, Luiz André, assumiu o comando da legenda. Depois foi o grupo comandado pelo ex-presidente do Diretório Municipal, da Executiva Municipal, o capitão Anderson, já falecido, mas todo o grupo ligado ao capitão Anderson, que são militantes bolsonaristas, eles saíram do partido. E ficou agora Luiz André, que ontem, em Brasília, já ganhou o respaldo da direção nacional da sigla. Aí ele aparece numa foto, aí com a selfie aí que ele fez, com o advogado Marcos Nogueira e com o Francisco Rueda, que é o vice-presidente nacional do PSL, e ali mais do lado direito aparece o candidato, o pré-candidato, agora o único pré-candidato do PSL à Prefeitura de Teresina, que é o Walter Lima, o Valtão, rei das motos, porque a outra pré-candidata, Rubenita Lessa, também já comunicou à direção estadual do PSL que bateu em retirada. Acompanha o presidente Jair Bolsonaro. Rubenita Lessa, ela deverá, se tudo indica, não confirmou ainda, porque está ainda em formação a nova sigla, mas a nova sigla sendo formada a tempo, será candidata a prefeita de Teresina pela nova sigla aí, em formação que tem à frente o presidente Jair Bolsonaro. Essa foto revela bem a identidade que a advogada piauiense Rubenita Lessa tem com o presidente. Eu mesmo presenciei lá em Parnaíba, na visita do presidente Bolsonaro. Ela colou nele, viu? Cola, total. E tem uma boa reciprocidade, né? Né? Então, ela é hoje uma representante aqui absolutamente legítima do presidente Jair Bolsonaro nessa nova sigla em formação.